Pop Verso de hoje começa especial porque hoje finalmente saiu o line-up, a lista de artistas do Lollapalooza, festival de música que vai rolar aqui no Brasil ano que vem. E a gente vai mostrar pra você. Além disso, o filme Blonde, sobre a Marilyn Monroe, estreou no mês passado na Netflix e a crítica não vem gostando muito. Natália Kreuzer no estúdio para analisar esse filme. E também atrizes francesas e também de outros lugares do mundo que aderiram a um movimento, um protesto contra a morte de uma jovem de 22 anos no Irã. E claro, outras notícias do dia. Roda a vinheta. Vamos começar o Pop Verso de hoje com uma discussão muito triste, mas, ao mesmo tempo, é uma discussão muito importante. Por quê? Começou um movimento de atrizes. Na verdade, esse movimento começou com atrizes francesas. O que elas fizeram? Olha aí, elas estão apoiando os protestos das mulheres iranianas contra a morte de uma jovem de 22 anos. É um movimento que agora está se espalhando pelo mundo. A Marion Cotillard, olha aí, aquela atriz que estava lá, ela também entrou nesse movimento, ganhadora do Oscar. A Penélope Cruz, que é uma atriz espanhola. É um movimento que começou com um manifesto fazendo essa convocação. Esse manifesto foi publicado por mais de 1000 personalidades do cinema francês com as hashtags Hair for Freedom, Cabelo por Liberdade e Mahsa Amini. Essas hashtags foram usadas. E aí você pergunta, o que é a hashtag Mahsa Amini? É o nome da menina que morreu, uma menina que morreu enquanto estava sob custódia da polícia moral do país depois de ser presa por estar usando, abre aspas, trajes impróprios. O código de vestimenta obriga a mulher a usar o véu. E aí, a Zainab está aqui. A Zainab, ela é editora de internacional aqui na CNN, também de família libanesa, para explicar para a gente o que está acontecendo no Irã. Primeiro, eu falei aqui que ela morreu quando ela estava sob custódia da polícia moral. O que é a polícia moral? A polícia moral é uma autoridade iraniana que controla como o Irã funciona, porque lá no Irã, a gente, para entender o Irã, tem que entender a lei jurídica dali. É a lei islâmica, a Sharia. A Sharia nada mais é do que normas que o muçulmano tem que seguir para estar mais perto da religião, para seguir a religião mais à risca. Alguns regimes adotam a Sharia e aplicam ele de maneira mais autoritária, mais rígida e punitiva. Quase que uma força de aplicação da lei, essa polícia. Exatamente, é isso. E faz questão de que as pessoas estejam andando conforme eles desejam, conforme o governo deseja. E no caso dessa jovem, quando aconteceu isso, o que aconteceu e esses protestos, eles começaram como? Em dia 13 de setembro, a Mahsa Amini foi presa por estar usando, como você disse, o véu de maneira inapropriada. O que é? Lá no Irã, toda menina com mais de 9 anos é obrigada a sair de casa usando o hijab e com roupas largas. O hijab é aquele clássico véu muçulmano que cobre todo o cabelo e parte da pele da mulher. Ela não usava dessa forma, parte do cabelo dela estava à mostra. Ela foi presa e, sob custódia policial, ela morreu. Você quase que criminaliza esse código de vestimenta. Então, é quase como se ela tivesse cometido um crime. Exatamente, é isso. Ela cometeu um crime por estar com parte do cabelo à mostra. Sob custódia policial, ela morreu. Segundo as autoridades, ela teve uma súbita parada cardíaca. Tinha problemas pré-existentes, isso segundo as autoridades. A família nega essa versão. O pai dela disse que, na verdade, ela estava com contusões ao redor do corpo. E tem atualização desse caso? Recentemente, um legista iraniano falou que não, ela não tinha contusão nenhuma e que, na verdade, ela morreu em decorrência de um tumor que teve aos 8 anos de idade. Nossa, então é um caso que que realmente vem repercutindo bastante. E aí, Zainab, a gente vê essas atrizes francesas inicialmente, também agora outras atrizes de outros lugares do mundo, aderindo a esse movimento. Qual é a importância de outros lugares do mundo olharem para essa questão? É muito importante o Ocidente olhar para o Oriente, porque muitas vezes o que acontece no Oriente não é retratado e as pessoas acabam tendo uma imagem dos países orientais como o estranho, o diferente. Então, a partir do momento em que você retrata o que acontece lá e aproxima, você vê que a população iraniana tem os mesmos problemas que a população brasileira, que a população europeia, que a população norte-americana tem. E a gente também consegue quebrar alguns estereótipos tão presentes. Eu acho muito importante aqui a gente também falar da islamofobia. Porque muita gente pode estar usando o que está acontecendo no Irã como um gatilho para a islamofobia.
E acho importante a gente ressaltar que os atos não são contra o Islã. Os atos são contra a mulher não ter o direito de decidir por ela. As mulheres iranianas podem sim querer usar o hijab, mas desde que seja uma decisão delas. Eu sou muçulmana. Eu não tô com meu cabelo coberto, eu tô com parte da minha pele à mostra. Por quê? Porque na minha visão, o hijab tem que ser uma decisão entre a mulher e a conexão dela com Deus, com Allah. Não uma imposição do pai, do marido, do Estado. E é isso que as mulheres iranianas querem, o direito de escolher. E aí, a imprensa internacional, claro, está de olho nisso e está dizendo, inclusive, que é a maior demonstração de oposição ao regime em anos. Exatamente. O Irã está tendo os maiores protestos em anos. Os protestos já entram na 4ª semana e cada vez mais a gente vê uma adesão de jovens. Eles chegaram às escolas, chegaram às universidades. Inclusive, no fim de semana, o presidente do Irã foi até uma universidade e lá teve protestos muito fortes, pedindo pela derrubada dele, ofendendo ele. Por quê? Porque as pessoas, os jovens, não querem viver mais nessa condição de toda a vida deles ser decidida pelo Estado. E a represália é muito forte, dezenas de pessoas estão morrendo. Recentemente, uma menina de 16 anos morreu. Essa morte só serviu para enfervecer ainda mais esse movimento, que é registrado ao redor de todo mundo. Como você mesmo disse, as atrizes internacionais estão protestando em massa, também tem atos em Paris, Roma, Berlim. E não há sinais de que isso vai acabar, que vai abafar. E nem mesmo a represália tão violenta das autoridades parece estar contendo esse pedido, esse clamor dessas mulheres. Uma geração questionadora mesmo. E esse regime, ele foi estabelecido em 79. Como era antes? O Irã não tinha nenhum código de vestimenta. As mulheres podiam sair sem o hijab, as mulheres podiam sair de mini saia, podiam sair como elas bem quisessem. Inclusive, isso daqui é retratado nesse livro Persépolis, da Marjane Dica de Satrapi. leitura, Dica importante. de leitura, ela retrata como que o Irã era antes e durante a Revolução Islâmica. Ela é uma iraniana, mostra como era a infância dela antes do Ayatollah ter tomado o poder, porque a partir do momento em que acontece a Revolução Islâmica, o Irã passa a ser uma república islâmica. E, como eu disse, a lei jurídica do país passa a ser a Sharia. E a figura central do Irã, tanto politicamente como no âmbito religioso, é o Ayatollah. Então, a dica de leitura, para encerrar aqui a nossa discussão, como eu disse, uma discussão extremamente triste, mas ao mesmo tempo importante. E eu sei que a gente continua de olho nessa história na CNN também, né? Com certeza, estamos lá cobrindo tudo. Amanhã é feriado, tem festival aqui em São Paulo, o Pop Load Festival, que é um festival que acontece todo ano há mais de 15 anos. Olha o line-up aí. Vai acontecer na Zona Norte de São Paulo, é um dos projetos da plataforma de música Pop Load. E olha só, a gente vê ali que tem Jupe do Bairro, Fresno e Pitty, Cat Power, Jack White, Pixies. E aí, teve uma mudança, na verdade, no line-up. Na semana passada, a organização disse que a Years and Years, que é uma banda internacional, não vai mais se apresentar. Então, no lugar deles entrou, como eu disse ali, Fresno e Pitty, que vão se apresentar juntos. E a internet quebrou com o anúncio do line-up do Lollapalooza, o line-up que a gente estava esperando há muito tempo. Já estava rolando uma suspeita, mas agora está confirmado. Blink-182 de volta, Tom, Mark, Travis. Eles estavam separados há 7 anos e agora vão voltar a tocar juntos. Anunciaram uma turnê e anunciaram também um single inédito que vai sair ainda essa semana. Além disso, eles também já disseram que vão lançar álbum, ou seja, vão chegar aqui cheios de novidades. E mais, além deles como headliners, tem também Billie Eilish e Drake como headliners. E também uma galera incrível, Rosalía, Lil Nas X, Ludmilla, Pitty e muito mais. Lembrando que o Lollapalooza vai rolar nos dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem no Autódromo de Interlagos. E eu me sinto prontíssima. Vamos falar agora sobre um filme que estreou no fim do mês passado na Netflix, um filme que muita gente estava esperando, o hype começou muito antes da estreia, que é o filme Blonde, sobre a história da Marilyn Monroe. Quem interpreta a Marilyn nesse filme, lembrando que várias outras atrizes já tiveram esse papel, é a Ana de Armas, que é uma atriz que também vem ganhando bastante destaque. As pessoas estavam falando bastante sobre a caracterização mesmo antes do filme estrear. Só que aí muita gente estava esperando uma biografia. E aí,
o filme estreia e vem uma enxurrada de críticas. A crítica especializada não está curtindo muito esse filme e tem várias críticas sobre questões bem polêmicas. Por exemplo, a objetificação da Marilyn Monroe, a hipersexualização desse filme, um olhar masculino sobre essa história. E aí, a gente trouxe aqui a Natália Kreuzer, a Nath, que produz conteúdo sobre entretenimento, geralmente faz essas análises. E aí, Nath, eu queria te perguntar, antes de tudo, antes da gente entrar nessas questões mais polêmicas, o que você achou sobre o filme? Você estava naquela expectativa e aí quando você assistiu, o que você sentiu? Não, a expectativa ela existia com certeza, principalmente porque pelo material divulgado, você via que realmente ia ser muito bem produzido, pelo menos, sabe? Então, a caracterização da Ana de Armas tá a coisa mais linda, assim, e é muito interessante ver como o diretor utilizou algumas cenas que te remetem, de repente, a alguma foto que você já viu da Marilyn Monroe. Então, ele é um filme também muito contemplativo em algumas cenas. Tem algumas cenas que elas têm certas distorções, então são bem artísticas, assim, sabe? Mas, de fato, o filme ele vai para um caminho que, sim, sexualiza não somente a história da Marilyn Monroe, porque ele é um filme que acentua bastante essa parte, mas a Ana de Armas, né? Porque tem muitas cenas de nudez dela. E tem uma questão também que a gente sempre fala aqui no Popverso, e é importante que a gente sempre discuta isso. A gente está falando de um filme com diretor e roteirista homem. Uhum. É uma ficção esse filme e é um filme inspirado num livro que foi lançado nos anos 2000, ali no começo dos anos 2000, na verdade, que é um livro tem o mesmo nome, Blonde. E aí, esse olhar masculino pode ser muito problemático quando você fala sobre a vida de uma mulher, né? Porque é um filme que coloca a Marilyn como vítima, como frágil. Coloca bastante, né? Tem uma crítica que eu assisti que é do Delon Aguirre. Ele é um crítico que eu respeito muito, gosto muito da opinião dele, principalmente nesses filmes mais de diretor, né? De assinatura de diretor. Que ele falou que na obra original, no livro, é um livro muito parrudo. Tem 700 páginas, se eu não me engano. E que, para ele, passava uma sensação que eles escolheram só as partes de abuso e coisas tristes, de uma forma geral. Você sente isso no filme, sabe? Você vê que é uma escolha narrativa para contar somente sobre tragédia. E, para mim, chocou muito saber que no livro, especificamente, tinha mais aspectos dela. Eu, particularmente, adoraria ter visto um filme que fosse mais misto também, que tivesse essa parte mais positiva da vida e da carreira dela. Porque senão você transforma a vida dela num show de horror, né? E aí tem uma questão também que a gente está falando provavelmente a mulher mais hipersexualizada, objetificada da história de Hollywood, de fato. E aí com esse olhar masculino isso tudo vira ainda mais problemático, mas tem outra questão também, Nath, que é quando a gente assiste a uma produção que a gente espera que seja biográfica, que conta a história de alguém, a gente também precisa tomar cuidado, né? E entender que aquilo é um recorte com o olhar de alguém que não estava naquela história, inspirado por alguém que contou alguma coisa. Então, essa história, de fato, passou por vários filtros e assistir com esse olhar de cuidado de entender que o filme é uma ficção. Porque, às vezes, muitas pessoas assistem e falam, não, isso aconteceu de fato. Talvez pesquisar mais, talvez... Qual é o olhar que a gente precisa assistir a essas produções que contam histórias de pessoas que de fato existiram? É muito complicado, principalmente se tratando da Marilyn Monroe e a gente está falando dos anos 50, né? Imagina uma mulher nos anos 50 falar o abuso que ela passou. Então, isso nunca vai ser descoberto realmente. Ana de Armas, você acha que é o papel que de fato colocou ela em destaque? O que você espera que esse filme provoque na carreira dela? A Ana de Armas, ela participa bastante de filmes de ação, né? Ela esteve recentemente em um da Netflix também. O Agente Oculto. Agente Oculto, exatamente. Com o Ryan Gosling e o Chris Evans, grande elenco. Eu acho que pode ser, sim, um grande filme para ela ficar para filmes de academia, que a gente vê muito disso, né? Os atores, eles acabam indo para... concorrem uma vez ao Oscar. Você nunca mais vê eles tantos nos filmes B, né? Vamos colocar o blockbuster de uma forma geral. Então, eu acho que para a carreira dela pode ser muito bom, sim. Até porque eu sinto que muito do filme você acompanha porque ela tá extremamente deslumbrante, assim. A atuação dela é muito boa. E também eu acho que a caracterização ajuda muito, sabe? Sim, dá pra perceber mesmo que a caracterização tá absurda, No né? filme a gente vai pra coisas assim, desde ela... Tem algumas imagens meio infantilizadas dela em alguns momentos, mas também
momentos assim que ela estoura, sabe? Porque muitas pessoas também achavam que ela era burra, né? E por isso que eu falo sobre a importância também deles trazerem a inteligência dela, de que ela lia muito. Tem até algumas falas assim de diretor falando, não sabia que você conhecia tal obra e tudo mais. As pessoas tinham essa visão fútil, né? Ô, Nath, vou pegar esse gancho para mudar de assunto aqui, porque eu sei que você está aqui para falar sobre outra coisa também. Sim, sim. Dia 11 de outubro, gente, é celebrado o Dia Internacional da Menina. É uma data comemorativa que foi criada pela ONU há 10 anos. E aí, a Nath está aqui para a gente discutir uma outra questão, porque, na verdade, o objetivo dessa data é reconhecer os direitos das meninas e os desafios únicos que elas enfrentam em todo o mundo. E aí, pegando carona no que a Nath acabou de falar sobre como a Marilyn era vista muitas vezes como alguém fútil, a gente trouxe essa discussão para o mundo do entretenimento também, para aquela coisa do, isso aqui é de menina. Quantas vezes, e eu já conversei com a Nath nos bastidores sobre isso, a gente que curte esse universo de mundo do entretenimento, cultura pop, a gente tem que provar que a gente sabe alguma coisa pra gente ser aceita num universo que nem sempre é majoritariamente masculino, mas que é visto como masculino. Então, ok, você gosta de super-herói? Então me fala o super-herói de não sei quando e tal. A carteirinha. A carteirinha. Então, existe também essa discussão, né, Nath? Existe bastante. E eu complemento ainda que, por diversas vezes, se você erra algum aspecto, errei uma pronúncia, errei o nome de alguém, e um homem fizer o mesmo erro, a chuva de crítica vai ser na mulher, sabe? Então, é muito complicado. E, de fato, assim, quando você vê o histórico das obras, como elas são associadas, tudo que é associado à mulher é fútil. Então, isso vem de muito tempo. Ou até, às vezes, uma cor. A cor vermelha das unhas, o batom vermelho, o que as pessoas já dizem, né? O que parece. E tem a questão do, comédia romântica, filme de menina. Sim. Boy band, banda de menina. E é engraçado, porque eu já tive muitos amigos, por exemplo, que gostaram de boy band, eram fãs, e é visto como coisa de menina. Porque tem uns caras bonitinhos e tudo mais. E aí, fica até surpreendente quando, por exemplo, uma mulher gosta de futebol. Sim, nossa, e aí ela é super legal, isso é superior, né? Então, quando a gente fala que é uma coisa de menina, geralmente é com essa conotação inferior. Sim. Eu lembro de uma propaganda, eu não lembro exatamente qual, que fazia uma referência a atire como uma menina, bola como uma menina, ou corra como uma menina. E aí, quando elas convidavam ali as próprias meninas ou meninos e falavam, corre como uma menina, eles corriam assim. E aí as meninas mais novas corriam... Então por que como uma menina tem que ser algo negativo? Porque não pode ser algo de força, não pode ser algo, de inteligência, não pode ser algo de fato superior também. E aí, Nath, uma última pergunta antes de você ir embora. É triste dar tchau para as pessoas. Nesse universo do entretenimento, você acha que essa conotação negativa para as coisas de menina é um dos motivos que fazem a gente sentir tanta resistência para entrar nesse universo? Com certeza. Eu acho que, assim, qualquer pessoa que se põe à prova, ela vai querer demonstrar que ela sabe muito. E para a mulher é o tempo todo. Para a menina é o tempo todo. Então, você precisa demonstrar inteligência, você precisa demonstrar que você não é atingida por comentários negativos, sabe? Então, com certeza faz muita diferença. Infelizmente. Nath, obrigada, viu? Obrigada. Mas, a Nath tá aqui e o Pop Verso, na verdade, já tá acabando também. Então, eu queria encerrar com uma imagem que vem lá dos Estados Unidos. A gente tá no mês de Halloween. E aí, só pra vocês terem ideia, essa abóbora aí é a maior abóbora já cultivada nos Estados Unidos. Pesa mais ou menos 1.160 quilos. E aí você pergunta, quanto pesa uma abóbora normal ali? De 5 a 12 quilos em média, ou seja, não sei fazer a conta, mas ela é muito maior. E a gente encerra com essa imagem impressionante nesse mês de Halloween. Amanhã a gente tá de volta. Nath, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, eu adorei. Beijo, gente!